Glória a Deus. Queridos irmãos, louvamos ao Senhor por mais uma riquíssima oportunidade que temos de compartilhar com a igreja aqui representada uma porção das Escrituras. Eu peço encarecidamente aos que podem que mais uma vez possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo de número 21. E nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero aproveitar para mandar um abraço aos irmãos ali da Igreja Assembleia de Deus Madureira, em Unai, Minas Gerais, onde estivemos neste final de semana ministrando a palavra do Senhor, numa abençoada cruzada evangelística, onde Jesus, por sua misericórdia, salvou, curou e libertou. E aqui vai o nosso abraço ao pastor Rodrigo e à sua esposa, pastora Ana Paula, e também uma irmã, que é minha xará, a irmã Chagas, que está em Brasília, nos assistindo agora. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quem já conseguiu localizar o texto, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler na versão corrigida. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia. Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe eles: não temos nada. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar por causa da grande quantidade de peixes. Glória a Deus, por causa desse texto, por causa desta palavra. Quem é que pode levantar uma das mãos para os céus e dar glória a Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso caderninho de sempre, né? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o que Deus colocou no nosso coração para esta tarde, com base no texto que nós acabamos de ler, vai girar em torno do seguinte tema: espere Jesus chegar. Espere Jesus chegar. Glória a Deus. Só para começar aquecendo, diga isso para quem está do seu lado: espere Jesus chegar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenham a Bíblia aberta nesse texto, porque certamente durante essa ministração nós vamos lançar mão dele para fundamentar algumas colocações que faremos. Acredito que qualquer um aqui que tenha o hábito da leitura bíblica ou tenha lido esse texto com atenção, deve ter percebido que ele registra a terceira aparição de Jesus após a sua ressurreição aos seus discípulos. Mas esse texto também registra um dos momentos mais marcantes da vida de Pedro,
todos nós, acredito, e quando eu me refiro todos nós, eu estou falando daqueles que cultivam o hábito da leitura bíblica, devem lembrar-se que Pedro estava vindo de algumas experiências frustrantes, decepcionantes. Haja visto antes da crucificação, no ato da prisão de Jesus, ele chegou a negá-lo 3 vezes. Pedro estava um tanto quanto, digamos, desanimado, um tanto quanto frustrado, um tanto quanto desiludido. E esse episódio registrado por João no capítulo de número 21, ele é interessante porque além de marcar, além de registrar um dos grandes milagres que Jesus fez, que foi a multiplicação dos peixes, porque parece que Jesus aqui, ele replica o milagre da multiplicação dos peixes. Nesse mesmo texto, nós temos também a história que mostra a restauração da vida, a restauração da vocação, a restauração do ministério de Pedro. Pois aquele Pedro que havia negado Jesus, agora é confrontado por ele por 3 vezes, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, já como a gente costuma dizer, encabulado com essa pergunta, disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse: então apacenta, cuida das minhas ovelhas. Eu acho lindo como Jesus trabalha no sentido de restaurar quem fracassou. Pedro poderia ter sido descartado por Jesus. Pedro poderia ter sido excluído do grupo de discípulos por Jesus. Mas Jesus aqui chega e lhe orienta, lhe ordena, ele lhe comissiona a cuidar das suas ovelhas. Mas o foco desta mensagem não é exatamente essa restauração. É, como eu disse, este grande milagre que o Senhor Jesus opera na vida desses homens. O que deve chamar a nossa atenção nesse texto são pelo menos 4 ou 5 detalhes. 5 detalhes aqui merecem a nossa atenção, a fim de que possamos entender esse tema. Espere Jesus chegar. O porquê desse tema? O primeiro detalhe que precisamos observar aqui, ou considerar, é a decisão que Pedro vai tomar. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja no versículo de número 3, o que está escrito: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Observe essa decisão que Pedro está tomando. Ele decide voltar à atividade da pesca. E o que pode significar essa atitude? O que pode significar essa decisão de Pedro? Há alguns comentaristas que afirmam que Pedro não poderia ter tomado esta decisão, já que Jesus o havia chamado, já que Jesus o havia convocado para se tornar um pescador de homens e não mais de peixes. Portanto, quando Pedro toma essa decisão de voltar a pescar, era como se Pedro estivesse voltando à vida antiga, era como se Pedro estivesse voltando atrás e abrindo mão de tudo aquilo que Jesus lhe havia confiado. Aleluia. Então esta é a primeira impressão que temos quando nos deparamos com esta decisão de Pedro de voltar a pescar. Era como se ele também estivesse dizendo: já que Jesus não está mais no nosso meio, embora eles soubessem que Jesus havia ressuscitado, porque Jesus já havia aparecido a primeira, Jesus já havia aparecido a segunda vez aos seus discípulos, mas não se sabe exatamente quanto tempo levou
desde a segunda e até esta terceira aparição. Tudo parece nos levar a acreditar que tenha decorrido um tempo suficiente a ponto de Pedro começar a pensar: será que ele já se foi? Será que ele já não está mais no nosso meio? Será que vale a pena continuar alimentando esse sonho, esse pensamento? Será que vale a pena continuar alimentando esta ideia de que ele me chamou, de que eu agora sou pescador de homens ao invés de pescador de peixes? Tudo parece que havia um turbilhão de pensamentos que bombardeavam a mente de Pedro com relação a isso. Por isso ele talvez tenha tomado esta decisão, porque tudo indicava que para ele o sonho havia acabado. O sonho havia acabado. Me parece que Pedro chegou a pensar, não está escrito, mas ao tomar essa decisão, parece que Pedro estava pensando: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar à minha atividade antiga, porque tudo que eu pensei, tudo que eu vivenciei, não passou de algo passageiro, de momentos passageiros. O que agora me resta é voltar a fazer o que eu fazia antes. Tudo isso também aponta para uma frustração muito forte, que por sua vez acabou influenciando aos demais. Veja que quando Pedro toma a decisão de voltar a pescar, os demais discípulos, ou os que estavam com ele, também resolveram voltar a pescar. Percebam aí o quanto eles estavam desanimados, o quanto eles estavam indispostos, o quanto eles estavam desacreditados. E essa decisão de Pedro pode-se perceber facilmente que é uma decisão precipitada. É uma decisão precipitada porque Jesus havia dito a eles, após a sua ressurreição, que encontraria com eles, que Jesus iria aparecer a eles. Não disse por quantas vezes isso ia acontecer, mas que iria aparecer a eles, iria se encontrar com eles. Mas parece que eles haviam esquecido desta promessa, de que Jesus iria aparecer a eles novamente. E tomados, dominados por esse esquecimento, por esse sentimento de frustração, de decepção, quem sabe até de desilusão, todos eles, influenciados pela decisão de Pedro, acabam também tomando a mesma decisão de voltar a pescar. Pastor, mas qual era o problema de voltar a pescar? Havia algum mal em voltar a pescar? Não necessariamente. O problema é que essa decisão de voltar a pescar não era apenas sobre um momento ocasional, não era apenas um momento em que eles iriam relaxar. Não, Pedro não disse: olha, para desopilar um pouco, vamos pescar. Não era isso. Eles estavam querendo voltar definitivamente à vida de antes. E esse era o problema. E repito, já que Jesus os havia chamado para deixar aquela vida, para então abraçar a missão e a vocação que Jesus lhes apresentara quando começou a executar o seu ministério terreno. Se você já leu Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, você deve lembrar que Jesus, quando ele começa a recrutar os seus primeiros discípulos, ele vai fazer isso a partir da praia, a partir do mar da Galileia. É lá que ele vai recrutar os seus primeiros discípulos. E quem que ele encontra ali? Ele encontra pescadores. E ele vai dizer a ele: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, a partir de agora, a vida de vocês, a missão de vocês,
vai girar em torno dessa atividade. E, portanto, voltar atrás agora era abandonar essa vocação. Voltar atrás, voltar a pescar, era voltar à vida antiga, era jogar para o alto a tarefa, era jogar para o alto a missão que Jesus lhes havia confiado. E eu repito, irmãos, essa decisão foi uma decisão precipitada. Porque em momento nenhum Jesus deixou transparecer que estava tudo acabado. Em momento nenhum Jesus sinalizou que era o final da linha. Em momento nenhum Jesus deixou transparecer a ideia de que eles, após a sua morte, poderiam voltar às atividades antigas. O que é que eu estou tentando dizer com isso? É que nós, por vezes, temos a mesma tendência de Pedro, de querer abandonar, de querer jogar a tarefa, a missão, aquilo que Deus nos confiou, porque em algum momento da vida, em algum momento da nossa jornada, em algum momento da nossa caminhada, nós nos deparamos com situações com as quais nós nos frustramos, diante das quais nós nos decepcionamos. E quando isso acontece, nós temos esta mania de começar a pensar: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não seria melhor voltar a ser o que eu era, a fazer o que eu era, ao invés de ficar alimentando esta ideia de que estou fazendo a obra, de que eu fui chamado por Deus, de que Jesus me chamou, de que eu sou vocacionado, de que eu sou vocacionada? Nós temos essa tendência, nós somos por vezes tentados a tomar decisões de voltar atrás, como se voltar atrás fosse resolver o problema, como se voltar atrás fosse dirimir as consequências do que estamos passando, como se voltar atrás fosse dirimir as dores que estamos sentindo. E sabe o que é pior? É que às vezes as decisões que nós tomamos acabam influenciando quem está perto. Você precisa ter cuidado com as decisões que você toma, porque ela, às vezes, traz implicações em todos os aspectos da vida e ainda atinge, e pode atingir quem está perto. Porque, infelizmente, há pessoas que se deixam levar facilmente, que se deixam influenciar facilmente por decisões e por palavras de terceiros. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Nós devemos tomar o cuidado com as decisões, porque elas podem ter implicações em vários aspectos da nossa vida. Escute o que eu vou lhe dizer. Certamente que Deus está falando com alguém aqui nesta tarde que precisa ouvir isso. Tenha cuidado. Pense, repense, pondere, considere e avalie as decisões que você está pensando em tomar, para não se arrepender amanhã ou depois. Estas decisões podem ter implicações na sua vida pessoal, essas decisões podem ter implicações na tua vida ministerial e na tua vida familiar. Então, antes de tomar a decisão de voltar atrás, pense, porque a tua família pode ser afetada, teus filhos podem ser afetados, o teu esposo pode ser afetado, a tua esposa pode ser afetada. Então tome cuidado com as decisões que você toma. E geralmente decisões precipitadas estão fadadas ao fracasso. Este é o segundo detalhe dessa narrativa, dessa história. Primeiro, a decisão de Pedro. Ele decide voltar atrás, ele decide voltar a pescar. E como essa decisão de voltar a pescar foi, sem dúvida, uma decisão precipitada, então, consequentemente, Pedro, e assim como os demais que lhe seguiram, deram de cara com fracasso.
Este é o segundo detalhe que merece a nossa atenção nessa história: o fracasso da pescaria. A pescaria fracassou. No versículo de número 3 ainda, já no finalzinho do texto, está escrito que eles passaram a noite toda. Tudo indica que foi a noite toda. Mas nada, absolutamente nada apanharam. E eu repito, toda decisão precipitada está fadada ao fracasso. O que me chama a atenção aqui é que nós estamos falando de Pedro, que foi um profissional da arte da pesca. Alguém que sabia utilizar, não sei se pescava de vara, sabemos certamente que utilizava-se redes. Então era um homem que entendia de redes, aqui nós chamamos de tarrafa. Então deixa eu usar essa expressão. Entendia de tarrafa, sabia manusear, sabia lançar a tarrafa. Era um homem que sabia o momento certo, o lado certo para se pescar. Também sabia o tipo de isca que usava para atrair os peixes. Então nós estamos diante de um homem que sabia muito bem o que estava para fazer. Era um homem que com certeza nasceu e cresceu vendo, e não apenas vendo, mas também praticando a arte da pesca. Só que aqui ele fracassou. E por que será que Pedro fracassou? Se ele era um profissional da pesca, se ele sabia pescar, eu repito, em primeiro lugar, foi o fato da decisão precipitada, que por sua vez está fadada ao fracasso. Segundo, eu penso que Pedro, quando ele decide voltar a pescar, é porque ele confiava nas suas habilidades. Este é um outro problema, este é um outro erro que nós cometemos por vezes, e por que não dizer por muitas vezes. Nós temos a mania de querer agir, de querer fazer as coisas confiando nas nossas habilidades, confiando na nossa capacidade. Há um perigo muito grande, meus irmãos, quando nós desenvolvemos o que nós chamamos de autoconfiança. É quando a gente pensa que sabe fazer, é quando a gente pensa que tem condição de fazer, quando na realidade e na verdade, na condição de filhos de Deus, aquilo que somos, aquilo que fazemos, a capacidade para isso tudo vem de Deus, vem da graça, vem do trono do Senhor. Ninguém aqui tem condição de fazer absolutamente nada se Deus não adestrar as suas mãos, se Deus não lhe der capacidade, você não faz nada. E aí a gente acha que sabe, a gente acha que pode, e começa a fazer as coisas do nosso jeito. Irmão, irmã, você pode até ter alguma habilidade, você pode até ter alguma capacidade, mas não se monte nisso, nem se agarre à sua própria experiência. Ao invés disso, espere Jesus chegar. Eu estou falando nesta tarde com certeza para algumas pessoas aqui e em casa, que talvez nesses últimos dias venham amargando grandes frustrações e fracassos, exatamente por conta dessa mania de querer fazer as coisas do seu jeito. Não, eu já fiz uma vez e deu certo, e agora eu vou fazer de novo. Eu já fui uma vez e me dei bem, e agora eu vou de novo.
E esse é o problema. Porque deu certo uma vez, deu certo duas, a gente acabou desenvolvendo essa autoconfiança a ponto de não mais precisar de Deus, a ponto de não mais querer orar, a ponto de não mais querer perguntar: Senhor, eu vou, eu fico, eu me mudo, vou embora, mudo de ministério, eu falo, ou me calo. A gente precisa perguntar a Deus: pastor, mas eu preciso? Precisa. A menos que queira se frustrar, a menos que queira fracassar, espere Jesus chegar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos fadados ao fracasso quando nos precipitamos e desenvolvemos autoconfiança. Agora, queridos, há um terceiro detalhe aqui que merece a nossa atenção: é o resultado desse fracasso. Olha o que é que pode acontecer quando fracassamos. No caso de Pedro, o que é que aconteceu? Se você está com a sua Bíblia aberta, veja o que diz o versículo 4. Quando chegou o dia, quando o dia amanheceu, e sendo já de manhã, diz o texto, que Jesus se apresentou na praia. Mas, alguém pode completar para mim? Mas eles não conheceram que era Jesus. A gente pode pensar aqui duas coisas. Primeiro, é que eles não conheceram Jesus porque estava muito cedo. Um determinado escritor diz que estava ainda um tanto quanto escuro. E isso dificultou o reconhecimento deles. Isso os impediu de reconhecer que aquele homem que apareceu era Jesus. Mas já um outro escritor tem um outro pensamento, e eu concordei com ele, é que essa incapacidade de reconhecer que aquele personagem que estava se aproximando se tratava de Jesus, era exatamente a consequência dessa noite fracassada, dessa noite frustrante, dessa noite decepcionante, onde eles não apanharam nada. E aí ele explica o porquê desse pensamento: é que por vezes as decepções, as frustrações que nós enfrentamos, com as quais nós nos deparamos, nos impede de enxergar que o Senhor ainda está conosco. Quantos de vocês aqui, quantos de nós já não passou por isso? E olha que nós temos experiências com Deus, mas quando nos deparamos com decepções, quando nós enfrentamos frustrações, nós temos a mania de começar a duvidar. A promessa não se cumpriu, ou será que vai se cumprir? Será que vai dar certo? Será que a porta vai se abrir? Eu não vou ter vitória, nessa eu vou morrer, essa eu vou perder. Mas antes você teve experiências com o poder de Deus, mas essa frustração que você teve agora embaçou a tua mente, embaçou os teus olhos, a ponto de você não reconhecer que Jesus é quem está chegando, que Jesus é quem está se aproximando. O fracasso e a frustração têm o potencial de embaçar a nossa visão espiritual, nos impedindo de enxergar a chegada do Mestre. Ele está chegando e você não está percebendo. Ele está perto e você não está percebendo. Tudo que você consegue enxergar foi o fracasso que você teve. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que faz sangrar o coração e a alma. Eu sei disso. Que quando nos frustramos, consequentemente a fé fica abalada, a confiança fica balançada, a ponto da gente não querer mais acreditar. Aleluia.
Esse é o resultado do fracasso. É um dos resultados do fracasso. Ele tem o potencial de embaçar a nossa visão espiritual e nos impedir de ver Jesus chegando. Escute isso. Eu estou falando para pessoas aqui que estão passando exatamente por esta situação. O mesmo Jesus que lhe deu vitória antes, onde ele está agora? Foi embora? Tirou férias? Resolveu fugir, sumir? Glória a Deus. Assim como eu estou vendo a cada um de vocês, é a certeza que eu tenho de que neste exato momento Deus está ministrando ao coração de alguém aqui. Aleluia, você não pode deixar que o fracasso de ontem impeça você de enxergar o milagre de hoje. Tem um milagre para você hoje. O que aconteceu ontem não pode impedir de você enxergar que Jesus está chegando. Glória a Deus, se você acredita nisso, glorifique. Pastor, eu não tenho mais nem força para dar glória, eu não tenho mais nem força para dar aleluia, porque eu estou vindo de uma série de frustrações, eu estou vindo de uma série de decepções, eu estou vindo de uma série de prejuízos, de percas. Eu já não estou mais acreditando. Eu estou indo para o culto, eu estou indo para o ciclo de oração, eu escuto os louvores, eu até levanto a mão, eu até choro, eu até falo em línguas, mas no fundo do meu coração eu não consigo mais acreditar. Pois acredite, Jesus está chegando, Jesus está chegando. Aleluia, aleluia. Arranque das profundezas do coração e da alma força e disposição, aleluia, e diga para quem está do seu lado: Jesus está chegando. Oh glória. Eu sinto a presença dele aqui agora, irmão. Eu sinto a presença dele aqui agora. Aleluia. Você pode até admitir que fracassou, você pode até admitir que deu errado, mas não deixe isso lhe impedir de enxergar que o dia está amanhecendo. Jesus chegou no alvorecer do dia. A noite realmente é difícil da gente enxergar, principalmente quando não há iluminação. Imagina a situação deles aqui na beira da praia, de noite, sem iluminação. Era realmente difícil enxergar. E isso numa simbologia espiritual acontece conosco. Há muitos aqui atravessando, passando ou vivendo uma noite de fracasso. Mas o dia está amanhecendo, tá? E quando o dia amanhece, Jesus chega. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo, porque eu sei que Deus está ministrando ao coração de alguém. Essa noite escura está passando, o dia está amanhecendo e Jesus vai aparecer. Oh, se você acredita nisso, se você pode, por alguns segundos, erga a sua mãozinha para o céu, abra a sua boca e glorifique. Aleluia. Só, pastor, não estou com força para isso. Não, arranca a força aí, arranca a força da alma, arranca a força do coração. Adore, 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 glorifique. Você não pode sucumbir, você não pode morrer na beira da praia. Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está chegando. Meu Deus, o Espírito do Senhor comunica no meu coração que trouxe pessoas aqui para tratar a alma. Há pessoas aqui no nosso meio, não é em casa não, aqui, tão decepcionadas, mas tão frustradas, que vir à igreja está sendo um fardo, que vir ao círculo de oração está sendo um fardo. Vem porque até já se acostumou, mas é um fardo.
que orar tem sido um peso tão grande. Pastor, é porque eu não estou enxergando. Eu não estou conseguindo reconhecer. Aleluia. Está escutando? Assim como esta chuva que cai e molha a terra, o Senhor fará chover sobre nós nesta tarde a sua bênção e a sua graça. Isso aqui não é jargão de pregador. Eu faço destas palavras uma palavra profética. Se tu acredita, toma posse. Se tu acredita, receba. A noite pode estar sendo mais longa do que você esperava, mas ela vai passar. E quando ela passar, quem vai aparecer é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O resultado do fracasso é esse. O primeiro, ele embaça a nossa visão espiritual. O segundo, ele anula a nossa autoestima. O fracasso tem esse potencial também de anular a nossa autoestima. Eu acho interessante é que quando Jesus chega, pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: Senhor, nós não temos nada. Agora eu quero que você imagine comigo o tom da voz. Imagina comigo a cena. Talvez de cabeça baixa e voz carregada, pesada. Talvez até fecharam os olhos para responder: não temos nada. Mas eles ainda tinham barco e tinham redes. O que eu aprendo com isso? É que eu posso até ter fracassado em alguma empreitada, mas eu ainda tenho nas mãos os instrumentos e as armas para fazer o que Deus mandou que eu fizesse. Você está entendendo isso? Você pode até ter fracassado em alguma empreitada, você pode até ter fracassado em alguma tentativa, mas isso não roubou de você a capacidade de tentar de novo, de fazer de novo. E você precisa acreditar que não é um fracasso pontual, não é um fracasso ocasional que vai anular todo um projeto que Deus tem na sua vida e para a sua vida. Tu crê nisso? Tu acredita nisso? Tu acredita nisso? O diabo, tem que ter cuidado, que o diabo ele é especialista para usar momentos assim para dizer: você não presta mais, você não vale mais para nada, Deus não vai mais contar contigo para nada. Tu pisou na bola, tu fracassou, tu errou, tu fez o que não era para ter feito, tu falou o que não era para ter falado, mas o Senhor está dizendo: eu ainda conto com você, eu ainda preciso de você. Eu não risquei o teu nome dos meus planos, eu não risquei o teu nome dos meus projetos, o teu nome ainda está na palma da minha mão. Oh, glória! Adore o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Erga a sua cabeça. Ainda há algo de valor em você. Aleluia. Anote essa frase. Essa frase Deus me deu já faz muitos anos. Depois de enfrentar muitas críticas, depois de enfrentar muito desprezo, eu orava chorando e dizendo: meu Deus, eu não vou mais pregar. Por que tanta crítica? Por que tanta perseguição? Por que tanto desprezo? Eu sei que eu não sei pregar. Eu reconheço que eu não tenho mensagens profundas. Mas por que tanta perseguição? Por que tanto desprezo e rejeição?
E eu senti Deus falando no meu coração, dizendo: meu filho, foi eu quem te chamou. Se eu te chamei é porque eu acredito em você. Aí me veio uma frase: se Deus acredita em mim, ninguém precisa acreditar. Você está entendendo? Se Deus acredita em mim, ninguém precisa acreditar. Oh glória, você pode pegar na mão de alguém e falar esta frase: se Deus acredita em você, ninguém precisa acreditar. Foi Deus quem te chamou, e esse fracasso não vai anular o que Deus tem na tua vida. Esse fracasso não vai anular o plano de Deus na tua vida. Jesus chegou na praia. Levante a mão e adore, levante a mão e adore. Isso. Eu estou sentindo eles bem pertinho, irmão. Eu estou sentindo ele bem pertinho aqui. Aleluia, aleluia. Adore, adore. Enquanto você adora, ele vai trabalhando. Enquanto você adora, ele vai limpando. Enquanto você adora, ele vai tratando a tua mente. Enquanto você adora, ele trabalha o teu coração. Enquanto você adora, ele trata a tua alma. Oh, aleluia. Se Deus acredita em mim, você não precisa acreditar. Oh, glória. Em quinto e último lugar, o primeiro detalhe é a decisão que Pedro toma: vou pescar. O segundo fala sobre o fracasso daquela pescaria. Não pegaram nada. Aleluia. Terceiro lugar, o resultado desse fracasso: ele embaça a nossa visão e anula a nossa autoestima. E eu falei quinto, mas não é quinto, é quarto lugar. Quarto e último lugar, veja o que acontece quando Jesus chega. Aí Jesus chega. Tem alguma coisa para comer? Não temos nada. Mas por que não tem? Nós não pegamos nada. Passamos a noite pescando e não pegamos nada. Mas agora escutem: lançai a rede. Senhor, mas lancem a rede. Quando Jesus chega, ele aponta para uma outra oportunidade: lancem a rede. Não deu certo na primeira, deu não, Senhor, mas agora sou eu que estou mandando. Lance a rede. Tenta de novo. Faz de novo. Eu estou te dando outra chance para você tentar de novo. Vai. Não deu certo, mas faça de novo, tenta de novo. Glória a Deus, ele está te dando uma outra oportunidade. Segundo, ele vai agora orientar. Além dele dar oportunidade, ele também orienta. E ele vai dizer: lance agora do lado direito. Da outra vez não deu certo, porque você foi para o lado errado. Você tomou a direção errada. Você tomou a atitude precipitada. Mas agora ele está dizendo: é do lado direito. Você está entendendo? Espere Jesus chegar, porque quando ele chega, ele dá outra oportunidade. Quando ele chega, ele dá a direção certa. Terceiro lugar, quando Jesus chega, ele garante o êxito, o sucesso da empreitada. Ele diz: e achareis. Pode ir que agora vai dar certo. Agora vocês vão encontrar. Agora vocês vão achar. Agora a pescaria vai ser um sucesso. Está entendendo? O segredo é esperar Jesus chegar. Glória a Deus. Ele está dizendo: agora vai dar certo. Agora vocês vão achar. E em último lugar, o resultado é garantido.
o resultado é garantido. O versículo 6 diz que eles já não podiam tirar as redes por causa da grande quantidade de peixes. Olhe bem aqui para mim. Não se trata de pregação, não se trata da teologia da prosperidade. Mas se você acredita numa palavra profética, só quem acredita, receba, porque assim diz o Senhor. O milagre que eu tenho para fazer na sua vida vai ser tão grande, vai ser tão glorioso, que você vai esquecer o fracasso do passado. Porque o milagre que eu tenho para fazer sempre vem depois de uma grande frustração. Prepare-se para contar e cantar a vitória. Prepare-se, porque a rede vai vir pesada, a ponto de você ter que chamar alguém para te ajudar. Vai ser tão grande, vai ser tão numeroso, vai ser tão glorioso, que o que Deus vai te dar, você vai ter que repartir, porque você não vai dar conta. Você vai ter que repartir, porque você não vai dar conta. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir que você erga as duas mãozinhas para os céus. Só quem pode, levanta as duas mãos para os céus. Jesus, aí está a igreja com as mãos levantadas. Aqui tem gente maltratada, tem gente sofrida, tem gente com o coração sangrando, tem gente frustrada, tem gente decepcionada, tem gente desiludida, tem gente se sentindo fracassada. Mas tu me deu esta palavra esta tarde para dizer a eles que quando tu chega, tem peixe e tem pão. Quando tu chega, tem peixe e tem pão. Quando tu chega, tem milagre. Quando tu chega, tem bonança. Quando tu chega, meu Deus, as redes se rompem de tantas bênçãos. Quando tu chega, adore, 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 adore. Eu vou lhe dar 30 segundos para você adorar. 30 segundos, por 30 segundos, de mãos levantadas, glorifique, glorifique. Porque de mão levantada, adore. De mãos levantadas, glorifique. Enquanto você glorifica, o céu vai se abrindo. Enquanto você glorifica, a glória vai descendo. Enquanto você glorifica, a porta vai se abrindo. Enquanto você glorifica, a muralha vai caindo. Enquanto você glorifica, o Senhor vai resolvendo o caos. Enquanto você glorifica, Ele trabalha a tua mente e o teu coração. Enquanto tu glorificar, oh glória, oh glória. Fica de pé.